Daí, pessoal, mais uma resolução. A renda per capita é a forma que um país usa para saber o seu grau de desenvolvimento, ou mesmo de uma determinada região. A renda per capita consiste na separação da renda nacional, ou seja, toda a renda do país, pela divisão da sua respectiva população, em que às vezes o PIB, Produto Interno Bruto, pode ser usado como um dos meios da divisão. Esse dado é bastante importante para qualquer país, mas por trás dele esconde-se muita desigualdade, pois ele estipula uma média de renda nacional que não condiz com a verdade da maioria da população. O país pode até apresentar uma boa renda per capita, mas os valores dados embutem a verdadeira situação social da população menos provida à classe baixa. Bom, aqui no enunciado ele faz uma referência ao que é a renda per capita, dizendo que renda per capita, RPC, renda per capita, consiste na comparação. Ele não usa essa palavra, mas essa palavra eu estou usando e ela é bem interessante no estudo das razões. Uma comparação entre a riqueza, eu vou colocar assim, a riqueza, que normalmente, como ele diz, é utilizado o PIB. Então, pega-se a riqueza e divide-se pelo número de habitantes, ou pela população, ou pelo número de integrantes daquela situação da qual a riqueza foi calculada. Por exemplo, renda per capita familiar. Então a riqueza seria o que? Toda a renda da família, e aí divide pela quantidade de pessoas que estão nessa família. Bom, e aí ele faz uma crítica também referente a que a renda per capita pode esconder desigualdades, porque quando a riqueza se concentra na mão de poucas pessoas e se resolve fazer o cálculo da renda per capita, essa renda de poucas pessoas, né, essa concentração de muita riqueza na mão de poucos, ela acaba teoricamente sendo distribuída, porque a renda per capita é um cálculo teórico. Então, teoricamente, se faz a distribuição dessa renda pela população, o que muitas vezes, na realidade, na prática, não existe essa distribuição. Então, tu vai ter uma renda per capita alta, de forma que, na realidade, essa riqueza está concentrada na mão de poucos, e aí esconde que a grande maioria, a classe mais baixa, então, fica desprovida, como ele diz aqui, de qualquer tipo de relação com essa média ou com essa renda per capita. Ok, feito isso, ele diz que após a leitura do texto anterior e usando o PIB como referência da quantidade de dinheiro da população de cada país, apresentado no quadro a seguir, analise-o e diga qual a renda per capita em dólares por habitante dos países A, B e C, respectivamente. Bom, então ele quer a comparação, né, como eu coloquei aqui, ó, riqueza para população. Então esta é a razão ou relação ou ainda comparação entre riqueza e população. É isso que ele pede em cada situação. Eu vou começar com o país A, e aí vou pegar direto o dado da tabela, dizendo que no país A, a renda per capita, vou botar assim, ó, renda per capita de A, RPCA, é dado pela razão da riqueza. A riqueza, que é o PIB, como ele diz, tem aqui no valor de 280 milhões de dólares. Eu vou usar essa mesma nomenclatura que está na tabela. Eu não vou usar aqui potências de base 10. Eu vou usar os zeros. 280 mil, 280 milhões de dólares, e vou dividir pela população respectiva de A, que são 16 milhões. Aqui eu divido de 3 em 3 para facilitar. Aqui também poderia ter feito isso, para facilitar a leitura, 280 milhões e aqui 16 milhões de pessoas. 16 mil, 16 milhões. Fazer cancelamento de zeros, né? Que é o mesmo que dividir aqui por mil, dividir por mil, mais uma divisão por mil, mais uma divisão por mil, cancelamento de zeros, eu fico com 280 por 16. Fazendo uma simplificação aqui, ó, rápida, por 4, por exemplo, eu consigo 280 por 4, eu consigo 70, e aqui 16 por 4 eu consigo 4. Ainda posso mais uma vez, então, né? 70 por 2 e 4 por 2, eu tenho 35 meios. E aí fica fácil de fazer isso. 35 divide por 2. Se fosse 34, daria 17. 35 por 2 dá 17,5. Então, eu estou conseguindo aqui, em dólares, 17,5 ou 17 dólares e 50 cents. 17,5
Para começo, só tem na letra A isso, ó. Já é a letra A a resposta, né? É a única que tem o 17,5 de forma respectiva. Né? Então já posso botar a letra A. Mas eu vou fazer os demais, tá? Vou fazer os outros como, pelo motivo didático de aproveitamento da questão. Então vou fazer aqui também do país B, renda per capita do país B. Vai ser feito a relação ou comparação, quociente, entre a renda ou riqueza do país B, vou separar aqui, ó, 460 milhões de dólares, 460 mil, 460 milhões. E a população aqui, vou separar de 3 em 3, 40 milhões. 40 milhões. Vou fazer aquelas mesmas simplificações aos cortes dos zeros, aqui dividindo por 1.000, dividindo por 1.000, dividindo por 1.000. Aí posso cancelar ainda esse outro zero, dividindo por 10, dividindo por 10. E aí eu tenho 46 para 4. 46 para 4, vou botar assim, ó, 46 para 4. Ainda posso fazer, simplificando aqui por 2, 23 para 2. E aí eu tenho 12 dá 24 dá 11,5. Então isso aqui em dólares eu tenho 11,5 ou 11,50. E aí vai se confirmando a letra A, 11,5. A letra C, ou ainda o país C, vou fazer aqui em cima. Renda per capita de C. Vou fazer aqui embaixo, senão não vai ficar muito apertado. Riqueza de C, separando aqui, ó, é a maior riqueza, 520 milhões. Então é o país mais rico. Em termos de PIB aqui, né, nosso exemplo, 520 mil, 520 milhões. E a população também é a maior, 100 milhões. Então aqui eu tenho 100 milhões de habitantes. Fazendo aquelas simplificações, né, cortando aqui, ó, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. Ainda tem esse 1 zero com este 1 zero. Fiquei com aqui 52, vou colocar aqui do lado, ó, 52 para 10. Aí essa divisão, inclusive, é bem simples, né? Não preciso nem simplificar. 52 por 10, faço o deslocamento de uma casa da vírgula, e aí isso me dá 5,2. Então eu tenho aqui 5,2 ou 5 dólares e 20 cents. Então eu tenho aqui 5,2, confirma mais uma vez a letra A. Ok? Então, uma questão simples aí de razão. Espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima. Daí, pessoal, mais uma resolução. A renda per capita é a forma que um país usa para... Daí, pessoal, mais uma resolução.
A renda per capita é a forma que um país usa para saber o seu grau de desenvolvimento ou mesmo de uma determinada região. A renda per capita consiste na separação da renda nacional, ou seja,